Olá pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 25ª videoaula aqui de circuitos eletrônicos, eletrônica analógica 1. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai iniciar nossos estudos dentro já da unidade 6, que é a última unidade aqui do nosso curso de eletrônica analógica 1, circuitos eletrônicos 1. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer uma introdução aos amplificadores de sinal. Vamos ver alguns aspectos iniciais, passar ali também por uma representação básica do amplificador, falar sobre alguns parâmetros importantes, né, dos amplificadores que a gente vai estar utilizando nas nossas próximas aulas também, e por fim resolver um rápido exemplo, né, sobre justamente os parâmetros mais importantes dos amplificadores de sinal. Bom, então, como a gente já está acostumado, a gente sempre inicia a nossa aula tratando dos conteúdos vistos nas aulas anteriores, né? No caso, a nossa aula anterior foi uma aula de dúvida, mas a nossa 23ª aula trouxe conceitos, né, ali da polarização CC, onde a gente fechou aquela unidade, né, tratando de dois tipos de polarização muito importantes. Talvez a mais utilizada delas, que é a polarização por divisor de tensão, e uma não menos importante, que é a polarização com realimentação do coletor. Então, revisando aqui de forma bem breve o que a gente viu quando a gente tratou dessas duas formas de polarização. Primeiro, a gente viu lá o circuito de polarização por divisor de tensão, né? Agora, o que a gente tem é a presença de dois resistores na base, né, que é o resistor R1 e o resistor R2. Geralmente, R1, né, tem um valor 10 vezes maior do que R2. Isso não é uma regra, mas geralmente é algo, né, que é plausível. Continuamos com o resistor do coletor e um resistor no emissor. Lembrando que esse resistor no emissor ele nos ajuda com a estabilização da polarização. E esse circuito, inclusive, ele vem justamente para tentar auxiliar a gente no quesito de estabilidade do ponto quiescente, se vocês bem se recordam, que a gente tratou disso na aula passada. Ok, então, uma vez que a gente apresenta o circuito, a gente faz a análise CC, né? Naquela oportunidade, a gente fez a análise CC desse circuito. Os capacitores, a gente sabe, né, que eles vão ser um circuito aberto para corrente contínua. Então, o circuito equivalente CC é esse circuito mostrado aqui à nossa direita, né? Então, em que a gente tem o desacoplamento tanto da entrada quanto da saída, ficando apenas com o circuito de polarização CC. E esse circuito ele vai ter uma peculiaridade que a gente viu lá naquela aula, né, que é a peculiaridade da gente ter o quê? Um resistor, aqui um resistor R2, né, ligado ao terra, né, que fornece um caminho de corrente possível para o terra. Então, a corrente elétrica ela vai ter dois caminhos possíveis aqui, né? Uma vez que ela passa pelo resistor R1, né, vou chamar essa corrente de IR1, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode seguir pela corrente de base, certo? Ou então ela pode seguir aqui também pelo resistor R2. Né? E essas correntes elas são relevantes, né? Os valores dela, a magnitude de cada uma dessas correntes, elas são importantes justamente para a gente definir o tipo de análise, se vai ser uma análise exata ou se vai ser uma análise aproximada. Bom, então isso está bem ilustrado aqui, né? A gente tratou disso também naquela aula. A gente vai ter, pessoal, então aqui duas análises possíveis. Caso a resistência interna aqui do transistor bipolar de junção, que é dada por beta vezes RE. Por que beta vezes RE? Porque esse resistor do emissor ele aparece aqui na base multiplicado pelo ganho de corrente CC. Né? Então, essa corrente IB, ela enxerga aqui um caminho de impedância, né? Que é beta vezes RE. Por isso que o resistor de entrada é beta RE. Então, essa corrente IB, né, dependendo aqui do valor da resistência de entrada, ela pode ser significativa ou não perto do valor da corrente I2. Se essa resistência interna for muito grande, quer dizer que essa corrente IB ela é desprezível frente à corrente I2. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter exatamente, né, a utilização de uma análise aproximada sendo aceita. Agora, caso o valor da resistência Rin de entrada tenha um valor próximo que é o valor da resistência R2, então quer dizer que essa corrente B ela já não é mais desprezível frente
a corrente I2. Então, nesse caso, uma análise exata é necessária para você resolver o seu exercício. Bom, então a gente viu a análise exata primeiro, né? A análise exata ela vai envolver o quê? Ela vai envolver um cálculo, né, de equivalente de TVNAM visto do ponto de vista da base, né? Então, eu vou colocar aqui um olhinho na base do transistor e do lado esquerdo do meu circuito eu vou substituir pelo equivalente de TVNAM, que vai ser o quê? Vai ser uma tensão de TVNAM em série com uma resistência de TVNAM. Para obter a resistência de TVNAM, a gente já sabe, né? A gente faz o curto-circuito em fontes de tensão e abre fontes de corrente. Por isso que o resistência de TVNAM deu R1 vezes R2, né, dividido por R1 mais R2, né, que é um circuito paralelo simples aqui, né? E para obter a tensão de TVNAM, né, a gente abre aqui o circuito do ponto de vista do interesse da gente, né? Então, a base a gente abre e eu calculo a tensão no ponto de interesse, que é justamente a tensão aqui do divisor resistivo que existe entre R1 e R2. Então, tensão de TVNAM está lá, R2 dividido por R1 mais R2 vezes a sua tensão VCC. Então, assim você pode substituir, né, todo o seu circuito aqui, da parte da esquerda, do ponto de vista da base, né, por uma tensão em série com uma resistência, e assim fazer seus cálculos normalmente. Agora, caso você identifique, né, que o seu valor de resistência aqui, Rin, ele é maior do que 10 vezes o valor de R2, então aí sim a gente pode desprezar, né, essa corrente de base frente à corrente I2. E nesse caso a gente não precisa fazer a análise exata, não precisa mais do equivalente de TVNAM. Nesse caso o que a gente vai fazer é somente calcular a tensão da base e substituir aqui os pares, né, de resistor R1 e R2. Né, eu vou substituir por um valor aqui de tensão, né, colocando uma fonte de tensão na minha base. Né? Então, conforme está aqui nesse diagrama para vocês. E assim, com base nesse circuito, você pode agora desenvolver seus cálculos de forma aproximada. Lembrando que para uma boa aproximação, beta vezes RE, que é justamente o seu valor de resistência de entrada, ele deve ser maior do que 10 vezes R2. Se essa condição não for aceita, você precisa fazer a análise do seu circuito de forma exata, porque assim você vai ter, né, um resultado bem mais próximo ao real do que o resultado aqui da análise aproximada. Ok, a gente viu nesse circuito, né, principalmente aqui quando a gente fez a análise aproximada, né, a gente identificou que a corrente IC, né, ela é praticamente independente de beta. Claro que ainda existe uma pequena dependência, mas, né, a gente tem aqui uma característica muito boa de estabilidade, porque se beta variar 10% para mais, né, aqui no nosso numerador, então quer dizer que ele vai variar 10% para mais no denominador. Então, assim, dessa maneira, eu vou estar praticamente anulando o efeito de variação no valor de beta, né? Então, é algo extremamente desejável para circuitos de polarização CC. Bom, a gente então tem nesse circuito por divisor de tensão, né, divisor resistivo, a gente tem baixa sensibilidade a beta. A nossa corrente do ponto quiescente, corrente de coletor, né, do ponto quiescente, e a tensão também VCE do ponto quiescente, elas são praticamente fixas, né? Claro que elas não são, né, fixas na prática, porque outros valores, outros elementos do circuito podem alterar essa estabilidade, mas a gente tem uma excelente estabilidade, então a gente pode dizer que esses pontos ICQ e VCEQ, eles são praticamente fixos no ponto que você projetou para o seu circuito. A gente calculou também a corrente ICSAT, que é a máxima corrente que passa. A gente viu que com relação a custos, esse circuito ele não é tão assim mais caro, né? Inclui um resistor aqui a mais do que a outra polarização que a gente tinha visto até então, que é a polarização aqui do emissor, né? Mas um resistor é barato, então o custo, né, com certeza ainda assim se mantém muito barato. A simplicidade, ela é média, ela não é tão simples quanto os anteriores, né, polarização fixa e polarização do emissor, justamente porque a gente agora precisa, dependendo do tipo de análise, fazer ali uma análise um pouquinho mais aprofundada, obtendo o equivalente de TVNAM. Mas não é nada difícil, nada que vai comprometer a sua simplicidade do seu circuito. Então, naquela aula a gente também viu a polarização por realimentação do coletor, né, o resistor aqui indicado RF, né? Esse resistor é justamente o resistor de realimentação.
Esse é o responsável aqui nesse circuito, aliado também ao resistor lá do nosso emissor, né? Esses são os responsáveis por uma excelente estabilização também do ponto quiescente nesse tipo de configuração, né? Como características gerais dessa polarização por realimentação de coletor, a gente tem uma sensibilidade baixa, a beta, praticamente fixos, tanto o ICQ quanto o VCEQ, né? O custo também é barato, né? E esse circuito também tem uma simplicidade, digamos, né, média, né? Ele vai ter que envolver um cálculo um pouquinho diferente, porque o seu IC, você vai ter aqui uma corrente IC que passa pelo resistor de coletor, né? Uma IC', na verdade, né? E a corrente que de fato passa aqui para o coletor é a corrente IC, de forma que a gente tem a corrente IB derivando aqui da nossa corrente IC. Então, isso daqui é uma novidade, né? Porque a gente tem o coletor trazendo uma realimentação para a base. E até então a gente tinha bases com conexões independentes aqui da conexão do coletor. Então, daí a simplicidade dele pode ser considerada uma simplicidade média, mas trazendo excelentes resultados com relação à estabilização do ponto quiescente. Então, assim a gente finaliza, pessoal, os conceitos que a gente viu lá na nossa aula 23, né? Então, podemos já passar aqui para os conceitos da aula de hoje. Pessoal, então sejam bem-vindos à nossa sexta unidade do curso, né? Aqui no caso a nossa última unidade vista, que é a unidade que vai tratar dos amplificadores de sinal, né? Finalmente, a gente percorreu todo um caminho, né, entendendo ali toda a parte de física dos semicondutores do TBJ, né, toda a parte de polarização CC, né? Agora sim, finalmente a gente vai chegar a analisar o nosso amplificador de sinal, que é aí uma das características mais práticas da disciplina, né? Um dos circuitos mais aplicados aí na nossa disciplina. Então, o caminho que a gente vai percorrer aqui na nossa unidade 6, pessoal, é justamente esse que está indicado aqui para vocês, né? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução aos amplificadores transistorizados, né? Na próxima aula, a gente vai ver a análise gráfica de um amplificador emissor comum. Depois, a gente vai estudar o modelo, né? O modelo de pequenos sinais, fazendo também a análise CA dos circuitos com transistores bipolares de junção. E, finalmente, a gente vai fechar a nossa disciplina vendo ali características do transistor bipolar de junção atuando como chave e outras aplicações. Então, a aula de hoje, introdução aos amplificadores transistorizados, que vai dar base para a gente tanto fazer uma análise gráfica depois, quanto também fazer uma análise CA de pequenos sinais, tá bom? Então, a aula de hoje é importante, que ela fundamenta, dá base para a gente estar continuando aí adquirindo os conhecimentos da nossa disciplina. Questões chaves para a aula de hoje. A gente tem 3, pessoal. Primeira delas, qual que é o objetivo básico de um amplificador de sinais? Bom, pode parecer óbvio, mas vamos ver. Segundo, como que é possível obtermos um ganho de potência? Bom, aqui a gente já pode pensar alguma coisa, porque tem o princípio de conservação de energia que nos diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como que é possível ter um ganho de potência no meu sinal? Né? A gente vai manter o princípio da conservação de energia sendo atendido ou a gente vai ter algum problema com aquele princípio fundamental? Terceira, quais os principais parâmetros a serem observados em um amplificador de sinal? Então, tudo isso a gente vai ver aqui dentro da aula de hoje. Então, iniciando o nosso primeiro tópico da unidade 6, né, aqui com os aspectos iniciais. Então, eu trago aqui à esquerda para vocês um circuito, né, de amplificação de pequenos sinais. A gente tem aqui uma tensão de entrada sendo aplicada na entrada desse circuito, né, desacoplada por meio do capacitor C1. E lá na saída a gente tem uma carga resistiva representando alguma carga qualquer, seja, por exemplo, uma sirene, seja um aviso luminoso, enfim, uma carga qualquer, né, representada aqui por uma resistência RL, também desacoplada do nosso circuito por meio do capacitor C2. Primeira pergunta é, quais que são as características desse circuito ao lado? Então, vamos estudar as características dele, que agora a gente já consegue fazer isso. Primeira coisa, finalidade. A finalidade, se ele é um amplificador, é a gente ter na saída uma versão amplificada em relação
a entrada. Então, se eu desenhar aqui a entrada, né, de forma a ter um sinal alternado no tempo, lembrando que alternado não necessariamente é senoidal, viu, pessoal? Né? Então, aqui um sinal alternado, o que eu quero é na minha saída, né, obter esse mesmo sinal, só que agora amplificado. Então, com valores amplificados. Pode ser que a gente vai ter aqui nesse caso uma mesma polaridade, né? Enquanto eu estou aqui no semiciclo positivo da entrada, a saída também está no semiciclo positivo, ou então pode acontecer de haver uma inversão de fase nesse sinal, que para a maioria dos circuitos não é problemático. Então, a gente vai estudar isso daí também ao longo da unidade 6, porque dependendo do tipo de amplificador, pode ser que o sinal da saída esteja com a defasagem, que a gente chama, né, um deslocamento de 180 graus. Ok, então a finalidade é obter justamente um Vout que tem um valor de amplitude maior do que Vin. Ok, tipo de configuração. Se a gente olhar aqui para esse circuito, a gente já, né, como a gente já estudou essas configurações antes, a gente sabe que existem três básicas, que é emissor comum, base comum e coletor comum. A gente olhando aqui para esse circuito, a gente vê uma pista muito boa, né, que é o emissor desse transistor bipolar de junção aterrado, né? E aqui, como a gente tem o que? A base, né, sendo aqui a entrada do nosso circuito, aplicando um sinal Vin aqui na base e obtendo o sinal de saída do coletor, então isso daí já mata para a gente a questão do tipo de configuração, que é uma configuração emissor comum. Então vejam vocês que a gente aqui agora a gente vai acumulando conhecimento, trazendo os conhecimentos das aulas anteriores para as nossas aulas aqui agora de amplificação de sinais. Tipo de polarização. Olha, a gente tem um resistor aqui da base, né? Um resistor no coletor, não temos um resistor no emissor. Essa configuração de resistores aqui, do jeito que está conectado, né? Fala para a gente que essa configuração aqui, né, o tipo de polarização, é a nossa polarização fixa. Então, esse circuito, eu posso dizer que ele é um circuito emissor comum com polarização fixa, sendo ainda um circuito amplificador de sinais. Então, um circuito emissor comum, porque ele tem a configuração emissor comum, com polarização fixa, porque essa polarização foi a escolhida para esse caso, né? E um amplificador de sinais, porque a gente tem como finalidade ter uma tensão de saída com um nível maior, uma magnitude maior, em relação à tensão da entrada. Vejam vocês que então a gente já tem aqui vários conhecimentos acumulados, né? Então, bastante coisa a gente pode já extrair só de olhar para o circuito. Ok, então assim a gente já responde qual que é o objetivo básico, né, do amplificador de sinais. A gente pode ter, pessoal, né, como objetivo desse amplificador de sinais, três objetivos básicos. Quais seriam eles? A gente pode ter um amplificador que a gente tem um ganho de tensão, talvez seja a maioria dos casos. A gente pode obter ainda um amplificador visando um ganho de corrente. E por fim, né, e já olhando com base também nesses dois critérios, a gente pode ter um amplificador visando ganho de potência. Bom, aonde eu aplicaria, por exemplo, um amplificador com ganho de potência? Se você tem a saída de áudio do seu, por exemplo, celular, né, ele não consegue fazer um alto-falante de maior magnitude, né, um alto-falante de maiores dimensões, fazer esse alto-falante vibrar. Mas se você passar por um amplificador, ter um ganho de corrente, um ganho de tensão, tendo assim também um ganho de potência, então quer dizer que você vai conseguir agora tocar aquele alto-falante de dimensões maiores. Então assim você tem um ganho de potência no seu sinal. Esse sinal agora ele tem uma potência suficiente para fazer o alto-falante vibrar e fazer os deslocamentos de ar e fazer com que você ouça, né, aquela vibração mais intensa, né, seja de graves, agudos, médios, e assim você conseguir, então, poder desfrutar da sua música em um volume maior, né, com um ganho de potência maior. Então, os objetivos básicos dos amplificadores de sinais são basicamente esses: ganho de tensão, ganho de corrente e ganho de potência. Aqui agora, pessoal, a gente pode sintetizar, né, o que a gente sabe até agora, para depois a gente ver o que são os nossos próximos objetivos.
Primeiro, o que a gente sabe até agora relacionado ao conteúdo de transistores bipolares de junção? A gente sabe praticamente ali a base do funcionamento físico do transistor bipolar de junção. Em outras palavras, a gente sabe, deixa eu trocar a cor da minha caneta, caneta azul, a gente sabe o comportamento dos portadores de carga, né? Então a gente sabe como que os elétrons e lacunas, como que esses elétrons e lacunas, como que é a movimentação deles ali pelo nosso transistor bipolar de junção. A gente sabe por que acontece, por exemplo, a característica de ganho de corrente CC, o nosso famoso beta CC. A gente consegue explicar isso, tanto para transistores NPN, quanto para transistores PNP. A gente também já sabe quais são as regiões de operação do transistor, né, que são três possíveis, né, que é a região de saturação, a região de corte e a região ativa. A gente sabe ainda que na região ativa é a região que a gente quer que o nosso transistor atue para ele ser um amplificador de sinais. A gente já sabe também as configurações de uso e suas particularidades, né? Configuração emissor comum, configuração coletor comum, base comum, impedância de entrada, impedância de saída de cada uma delas. Então a gente já tem bastante conhecimento também relacionado às configurações de uso do TBJ. Por fim, a gente, né, nos últimos dias aí, a gente vem estudando os tipos e objetivos da polarização, seja ela polarização fixa, polarização do emissor, polarização por divisor resistivo, né, o divisor de tensão. A gente também polarização por realimentação do coletor. Então, sabe a particularidade de cada uma com relação à estabilidade do ponto quiescente, qual que é melhor, qual que ainda não é tão boa. Então, tudo isso até agora a gente já tem de conhecimento, né? E a gente veio, vocês podem ver, a gente veio passando devagarzinho por cada um desses conteúdos justamente para agora, né, o suprassumo, né, o objetivo final, entender os amplificadores de sinal. Então, quais que são os nossos próximos objetivos? Primeiro deles, que é inclusive o que a gente vai ter aqui na aula de hoje, conhecer melhor os parâmetros dos amplificadores, né, impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão, ganho de corrente, etc. Compreender passo a passo como que um sinal é amplificado. Isso daí a gente vai ver com análise gráfica. A gente vai ver direitinho como que um sinal é amplificado ponto a ponto no circuito, passo a passo, né? Então, tensão nodal a tensão nodal com calma. A gente vai entender certinho como que um sinal é amplificado. Realizar a análise CA do amplificador, já que a gente já sabe fazer a análise CC, falta a gente então agora fazer a análise CA, aplicar o princípio da superposição, para assim a gente chegar aqui e estar apto ao nosso objetivo final, que é como que eu projeto ou como que eu analiso também um amplificador de sinais, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente resume tudo que a gente viu, né, e quais que são os nossos próximos objetivos aí para nossas próximas aulas até o final do curso. Bom, então passando já a parte principal da nossa aula, né? Vamos estudar quais que são os parâmetros mais importantes do nosso amplificador de sinal, pessoal. A gente inicia, né, fazendo a representação do amplificador. Então aqui à esquerda a gente tem um circuito completo, né, com resistores, capacitores, o transistor, a entrada, a saída, tensão VCC para a gente ter a polarização do nosso circuito. Mas, antes de partir para uma análise mais aprofundada desse circuito, né, a gente pode fazer a representação simplificada desse amplificador. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver essa caixa aqui como nosso amplificador, então esse daqui sendo o nosso amplificador, eu posso ter aqui, né, algumas características interessantes. Vou colocar em azul. Primeira coisa, eu vou ter para esse amplificador uma entrada, certo? Então aqui a gente tem a nossa entrada. Nessa entrada é justamente aonde eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu sinal de entrada do amplificador, que eu vou chamar de Vin, correto? E se eu tenho aqui um sinal de entrada sendo aplicado, né, então provavelmente vai existir uma circulação também de corrente elétrica. Então eu posso também indicar aqui, né, uma corrente de entrada do nosso amplificador, que é uma corrente IN de entrada.
essa corrente IN, né, ela vai fluir pelo circuito quando eu inserir aqui uma fonte de tensão de entrada. Tudo bem. Do ponto de vista da saída, como que fica isso? Então, vou aqui desenhar a saída do nosso circuito, certo? Eu vou colocar como saída aqui uma carga, e essa carga vai ser uma carga resistiva. Então, vou dar o nome nela de RL. L de load, viu, pessoal? Em inglês, carga. Então, RL é a nossa carga do circuito. Certo? Ok. Princípio básico é a gente ter o quê? A gente ter exatamente um Vout nesse circuito, não é? E se for um amplificador de sinal, Vout com amplitude maior do que Vin. Aqui também, se existe uma tensão Vout, quer dizer que existe uma corrente que circula na saída do circuito. Essa corrente, ela é a corrente que circularia se eu substituísse aqui o nosso RL por uma fonte de tensão, produzindo assim uma corrente Iout, né, que entraria aqui no nosso circuito amplificador. Lucas, mas não deveria ser saindo do amplificador se é saída? Né? Lembrem-se que é como se eu estivesse substituindo aqui o nosso resistor RL por uma fonte com a tensão Vout que eu desejo no circuito. Né? E substituindo esse RL por uma fonte, vai aparecer aqui uma corrente Iout, que é no sentido entrando no nosso amplificador. Mas como a gente está olhando para a saída dele, essa corrente é uma corrente, sim, de saída, tá bom? Ok. Inclusive também, se vocês bem analisarem, né, essa corrente é uma corrente que sobe aqui na nossa carga e entra no nosso amplificador. Mas eu posso melhorar um pouquinho mais esse modelo, essa representação que eu fiz aqui acima, acrescentando algumas coisinhas. Por exemplo, eu posso pensar que a minha tensão de entrada ela vai ser uma fonte de sinal. Então, vou desenhar aqui uma fonte de sinal senoidal ou uma fonte de sinal CA, certo? Que essa fonte de sinal pode ser que ela tenha uma certa resistência interna. Então, essa resistência aqui, que eu vou chamar de RS, é uma resistência interna à minha fonte de tensão, uma fonte de sinal VF, qualquer, tá bom? Então, isso daqui é o que eu estou aplicando lá no meu circuito. Lucas, mas qual que fica então a minha tensão de entrada agora? A tensão de entrada, pessoal, deixa eu mudar a minha cor aqui para verde. Então, a gente tem aplicando esse sinal aqui no nosso amplificador. E qual que é a tensão de entrada? A tensão de entrada é a tensão que está chegando aqui no amplificador. Então, lembrando, claro, nesse caso, se RS não for igual a zero, se houver uma perda por ali, né? Você vai ter o quê? Uma diminuição na sua tensão. Então, Vin, né, é a sua tensão, mais uma vez, na entrada do amplificador, já descontando aqui o seu valor de resistência série, né, que é a queda de tensão nesse resistor. Então, aqui, nosso amplificador. E dá para melhorar ainda mais esse modelo, viu, pessoal? Se existe aqui a passagem de uma corrente elétrica que é IN, que entra no nosso amplificador, então existe aqui uma determinada impedância ou uma resistência à passagem de corrente elétrica interior aqui dentro do nosso amplificador. Então eu vou desenhar ela aqui para representar, né, essa resistência à passagem da corrente elétrica. Então, existe uma determinada resistência, uma resistência Rin, então deixa eu dar um nome para ela de Rin, que é uma resistência à passagem da corrente IN de entrada no nosso amplificador. Do ponto de vista da saída, né, é basicamente a mesma coisa. Então, se existe aqui uma carga ou existe uma corrente também na saída do nosso amplificador, deixa eu colocar em azul aqui, né, para manter as nossas cores. Então, se existe uma carga e existe uma passagem de corrente elétrica, essa corrente elétrica sendo justamente a corrente Iout, né, com a carga RL, né, existe aqui no nosso amplificador uma resistência à passagem da corrente Iout por ele. Né, e essa resistência ela é representada pela nossa resistência aqui, que eu vou indicar para vocês, a resistência Rout. Então, essa resistência Rout ela é uma resistência à passagem da corrente Iout pelo nosso circuito. Então, vejam que eu posso ter o meu modelo da esquerda, que é um modelo mais completo, né? Um circuito
representando todo o meu funcionamento do TBJ, aí nesse caso como amplificador. Eu posso ainda simplificar meu problema tendo aqui um diagrama de blocos simples, em que eu tenho a entrada, saída, né? Eu tenho também, na verdade, corrente de entrada, tensão de entrada, corrente de saída, tensão de saída, uma carga que eu estou inserindo nele. E eu já posso também incrementar um pouquinho mais meu modelo, colocando tanto a resistência série que pode existir na sua fonte de sinal, CA, e também as resistências internas ao amplificador, resistência interna da entrada e resistência interna do amplificador, aqui visto do ponto de vista da saída. Então, esse modelo último que a gente fez aqui, esse que a gente acabou de fazer, ele vai ser importante para a gente obter, né, os parâmetros do amplificador. Tá bom? Então, esse modelo aqui ele é importante para a gente estar estudando os parâmetros do amplificador de sinais, que é o que a gente vai começar a fazer agora, tá bom? Pessoal, o primeiro parâmetro importante que a gente vai trabalhar na aula de hoje é o parâmetro de ganho de tensão CA. Por que CA? Porque é um ganho de tensão relativo à corrente alternada, relativo a ondulações, perturbações, e não algo contínuo, CC. Tá bom? Então a gente está interessado no ganho de corrente, ou, na verdade, o ganho de tensão CA, tá bom? Então aqui a gente tem exatamente aquele diagrama que a gente acabou de obter, em que a gente tem a nossa fonte de sinal, a resistência série dessa fonte, a gente chega até o ponto de ter a tensão de entrada do amplificador, então também corrente de entrada, impedância de entrada e assim por diante, tá bom? Então esse é o mesmo diagrama que a gente acabou de fazer aí no tópico 1.3. Ok, o que eu quero então nesse circuito, né, é justamente um ganho de sinal. Então, se eu tenho um sinal na entrada, vou desenhar um sinal senoidal, mas vocês já sabem que não necessariamente precisa ser um sinal senoidal. Então, se eu tenho um sinal de entrada, que é uma senoide, centrada ali no zero, tudo bem. Esse daqui é o sinal Vin em função do tempo. Então, lembrando, já é o sinal que está chegando na entrada do amplificador. Não é o sinal VF da minha fonte, né? Seria apenas no caso de RS ser igual a zero. Se RS for diferente de zero, a amplitude de Vin é menor do que a amplitude da sua fonte de sinal senoidal aqui nesse caso, tá bom? Mas enfim, e se eu tivesse na minha saída uma versão amplificada desse sinal, então eu vou desenhar aqui na cor verde, né? Então a gente teria, por exemplo, um sinal com amplitude maior aqui na saída, né? Então esse seria um amplificador de sinal, ok. Mas como que eu obtenho, né, o meu ganho de tensão CA? Como que eu faço para calcular esse ganho de tensão CA? Então, pessoal, primeira coisa, o ganho de tensão nos amplificadores ele é representado pela letra A e a letra com subscrito V. Então, A representando ganho, V representando tensão. Então, esse daqui é um ganho de tensão CA. Tá bom? Então, como que eu calculo esse ganho de tensão CA? Pessoal, muito simples, né? É muito simples mesmo. Então, é o quê? É variação da tensão de saída, certo? Por variação da tensão de entrada do seu amplificador. Lembrando que entrada não necessariamente é igual a fonte. A entrada é depois da resistência séria aqui no caso, certo? Ah, mas como que eu calculo a amplitude de Vout? Muito simples. Você pode pegar o valor máximo, né, menos aqui o valor mínimo, né? Então, essa daqui seria a sua amplitude do seu sinal. Estou conseguindo desenhar a bolinha. Então, esse daqui, ó, esse valor é o seu ΔV out, que é a magnitude, né? O valor de pico a pico que a gente chama, né? O pico positivo do sinal menos o pico negativo do sinal. Ou seja, a magnitude total dele, né? E aqui, ΔVin, né, como vocês já devem imaginar, da mesma maneira. Eu pego o pico positivo do meu sinal em relação ao pico negativo, obtendo a variação, assim, né? Então, a variação de ΔVin. Lucas, mas por que você está pegando em termos de variação? Porque justamente a gente quer
aqui obter um ganho de tensão CA e não um ganho de tensão CC. Mas por que você está dizendo isso? Porque, pessoal, pode ser que a gente tenha a situação, em alguma aplicação, em que a nossa tensão de entrada ela não está centrada no eixo do zero. Ah, Lucas, não estou entendendo isso. Então, vou representar aqui para ficar fácil para você. Suponha que a minha entrada ela tem um nível médio diferente de zero, ou seja, um nível CC, né, em que ela vai oscilar em torno desse nível CC. Então, aqui, no meu caso, no meu sinal de entrada, ele não mais começaria aqui no zero, né, e teria zero como centro do sinal. Ele começaria em um determinado valor CC positivo, por exemplo, e teria ali as oscilações em torno daquele valor CC. Então, esse daqui também é um sinal que pode ser, né, amplificado. Às vezes você quer amplificar esse tipo de sinal. Na sua saída, o que você teria, né, é a amplificação apenas do sinal CA. Então, vai aparecer lá na sua saída uma versão amplificada. Eu estava mantendo aqui o padrão de cor verde, né? Então, a versão amplificada desse sinal. Tudo bem. Ops, acabei apagando. Então, a versão amplificada desse sinal, só que também centrada em um determinado valor CC. O ganho de tensão CA, nesse caso, ele se mantém como sendo variação da saída por variação da entrada. Né? Agora, em que variação da saída, né, aqui, ó, é justamente esse valor total aqui de ΔV. Tá bom? Então, esse daqui é o nosso ΔVout, ok? Então, vejam que agora, por exemplo, eu já nem estou passando para parte de abaixo do zero, valores negativos mais. Né? Então, somente com valores positivos nessa aplicação. ΔVin continua exatamente também sendo calculado da mesma maneira. Então, essa daqui é o nosso ΔVin, ou variação ali, né, de amplitude da sua entrada. Então, ganho de tensão CA, pessoal, pensa sempre em oscilação. Tudo que oscila, né? As variações de oscilação no seu circuito. Então, variação de oscilação da saída dividido por variação da oscilação na entrada, tá bom? Então, assim você obtém o seu ganho de tensão CA do amplificador, um dos parâmetros mais importantes aqui do amplificador de sinal. Pessoal, se a gente tiver uma situação, pode ser, dependendo da sua aplicação, que você não quer, às vezes, amplificar esse sinal, você quer fazer uma redução no valor de magnitude dele. Pode acontecer. Nesse caso, a gente não pode falar que a gente teve um ganho, né, um ganho de tensão CA. Nesse caso, se a tensão, deixa eu até escrever aqui, mudar a cor, se a sua tensão Vout tiver uma magnitude, ou as variações dessa tensão Vout tiver uma magnitude menor que as variações da tensão de entrada, então a gente não teve um ganho, a gente teve, na verdade, uma atenuação, tá bom? Então, o termo técnico para quando você tem uma variação na saída menor do que a variação na entrada é de uma atenuação de sinal, e esse circuito seu não é um amplificador, ele é um atenuador de sinal, tá bom? O segundo parâmetro aqui muito importante do amplificador é o ganho de corrente CA. Então, mais uma vez, se a gente está tratando de algo que é CA, né, corrente alternada, a gente está pensando em variações do nosso sinal, e não algo que é contínuo, tá bom? Então, não algo contínuo, algo que está variando no tempo. Então, a sua corrente, ela também varia conforme as perturbações vão sendo aplicadas na entrada. Então, às vezes você consegue ter aqui, dependendo da sua aplicação, um ganho de corrente, que a gente vai ter uma corrente na saída maior do que a corrente na entrada. Então, como que a gente obtém esse ganho de corrente? Primeira coisa, é um ganho, denominação de ganho é a letra A. Se é um ganho de corrente, então a gente vai ter a letra I, não um subscrito I, para representar o ganho de corrente. Bom, pessoal, se é um ganho de corrente CA, então, mais uma vez, a gente está olhando para as variações. Então, esse ganho de corrente é a variação da sua corrente de saída dividido pela variação ali da magnitude da sua corrente de entrada. Então, a corrente de entrada e saída, elas vão sim, né, se modificar conforme você aplica o sinal de tensão e amplifica esse sinal. Então, o ganho de corrente é dado justamente pela magnitude da corrente de saída, né, esse valor de pico a pico dele, né,
a amplitude final da sua corrente de saída dividido pela amplitude da corrente que está entrando aqui no seu amplificador. Pessoal, se esse sinal for um sinal, esse sinal de entrada, né? Se o sinal de entrada, sinal Vin, for periódico, né? Então a gente pode utilizar aqui valores RMS, tá bom? Sem problema. Isso vale tanto para ganho de corrente quanto para ganho de tensão. Nesse caso, né, sendo um sinal aplicado na entrada, um sinal periódico, a gente pode usar o quê? A gente pode dividir o quê? A corrente RMS de saída dividido pela corrente RMS de entrada, tá bom? Então, à esquerda aqui, essa equação utilizando, né, as variações, ela é mais genérica, né, que ela vai trabalhar ali sinais periódicos e não periódicos no tempo. Se o seu sinal for periódico e você então quiser usar os valores RMS, também sem problema. Então, essa equação da direita ela é um caso específico da equação lá de ganho de corrente da esquerda. Tudo bem? E essa característica de poder usar os valores RMS, mais uma vez, elas se replicam também para ganhos de tensão CA, ok? Caso você identifique que o seu sinal seja ali um sinal periódico na entrada do amplificador. A gente pode ter, pessoal, num circuito, né, com amplificador de sinal, a gente pode ter ganho de tensão maior do que 1, pode ter ganho de corrente maior do que 1, não, ou dependendo da situação da aplicação prática, às vezes o ganho de corrente pode ser semelhante a 1, dependendo do amplificador, tá bom? Existem várias combinações possíveis, então o ganho de corrente não necessariamente tem que depender do seu ganho de tensão e vice-versa, ok? Então, só para ficar claro também essa parte, que você pode ter ganhos de tensão também próximo à unidade. Então, faz parte, dependendo da sua aplicação, você quer às vezes um ganho de corrente maior do que 1 e um ganho de tensão próximo à unidade. Às vezes é seu objetivo. Ou o contrário, às vezes você quer um ganho de corrente próximo à unidade e um ganho de tensão maior do que 1. Então, também depende aí da sua aplicação que você vai estar projetando o seu amplificador. Pessoal, um outro parâmetro importante, né, que nem a gente já deu o exemplo lá no início da aula, né, com relação ali ao ganho de potência para o amplificador de áudio, por exemplo, né? Então, um outro parâmetro importante do seu circuito amplificador é o ganho de potência CA, né, o ganho de potência de perturbações que você vai ter no seu circuito amplificador. Bom, é bem simples, nenhum segredo aqui, né? O ganho de potência é dado pela letra P, né? Ou, na verdade, aqui o A com o subscrito P, para falar que é um ganho de potência. E ele é dado pela potência CA de saída dividido pela potência CA de entrada. Aquelas potência a gente sabe que é tensão vezes corrente, então essa seria a mesma coisa que o seu Vout vezes Iout, dividido aqui também pelo seu Vin vezes a sua corrente de entrada do amplificador, que é a corrente Iin. Se vocês notarem aqui, é possível a gente usar relações mais diretas, porque a corrente de saída dividido pela corrente de entrada, ela revela para a gente o nosso ganho de corrente, CA. Então, esse daqui é o AI. E a nossa tensão de saída dividido pela tensão de entrada do amplificador é o nosso ganho de tensão CA. Então, é o nosso AV. De modo que eu posso, se eu tiver aqui já obtido, né, os valores de ganho de corrente e de tensão, basta fazer a multiplicação dos dois. Então, é o AV, que é o ganho de tensão, multiplicado pelo AI, que é o ganho de corrente. Então, aqui vocês podem ver que em alguns amplificadores a gente vai ter uma característica de ganho de tensão, por exemplo, um ganho de tensão maior do que 1 e um ganho de corrente próximo à unidade. E assim, o ganho de potência vai ser um ganho de potência que a gente pode dizer que é um ganho médio, tá bom? Em outra situação, pode ser que você tenha o inverso, né? Um ganho de corrente maior do que 1 e um ganho de tensão próximo à unidade. Mais uma vez, assim, você tem um ganho de potência que a gente pode dizer que é um ganho médio. E ainda existe uma terceira possibilidade, que é ter os dois ganhos,
né, bastante ou muito maior do que 1. E assim o ganho de potência é um ganho de potência elevado. Você consegue, né, dependendo da sua aplicação, ter aí diferentes valores, né, de ganho de potência a ser projetado para o seu amplificador. Aí aqui que vem, pessoal, aquela questão que é o seguinte. Bom, Lucas, mas espera aí, deixa eu entender uma coisa aqui. A gente tem uma determinada potência na entrada e essa potência está parecendo amplificada na minha saída. Mas a gente sabe que energia, né, é potência vezes o tempo, não é? Ok. Mas então quer dizer que a energia da entrada, ela é bem menor do que a energia de saída, porque se a potência de entrada é muito menor do que a potência de saída, então essa é a conclusão lógica para um mesmo tempo t. E assim, a gente fere diretamente o princípio de conservação da energia, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a famosa lei de Lavoisier, né? Bom, pessoal, então aqui, né, reside uma grande dúvida de vários estudantes, né, de amplificadores que estudam pela primeira vez o conteúdo de amplificadores de sinal. Da onde vem esse ganho de potência que a gente está tendo aqui? Né? Da onde que surge isso, dessa mágica do amplificador? Pessoal, a gente tem que lembrar que o circuito amplificador, né, aqui a gente tem uma versão simplificada dele, representada, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só componente alternada que está envolvida nesse circuito. Nesse momento, a gente está interessado na componente alternada, mas existe ainda a polarização CC desse circuito, se vocês lembram. E a polarização CC, o que ela traz para a gente? Ela traz uma potência CC entregue, né, ao nosso circuito amplificador. Para ficar mais claro, então, o que eu posso fazer? Eu posso desmembrar a potência total, aqui para escrever a lei de Lavoisier, o princípio de conservação de energia para esse caso, né? Eu posso dizer que a minha potência total na entrada, ela tem que ser igual à minha potência total de saída. Potência total da entrada, a gente pode dividir em duas componentes. A gente tem uma componente, né, CA, então eu vou ter que escrever um PCA, uma potência CA da entrada, mais, né, uma pequena parcela aqui de potência CA também, agora, na verdade CC, né, potência CC de entrada. Do lado da saída, mesma coisa. Eu posso desmembrar a potência total de saída em duas parcelas. Uma potência CA de saída, mais uma outra parcela que é a potência CC de saída. No caso do amplificador de sinal, né, a nossa potência CA de entrada, ela é elevada ou baixa? Então, geralmente, o que a gente tem é uma fonte de pequeno sinal aplicada aqui. Né? Um pequeno sinal que se alterna no tempo. Ok. Então, quer dizer que a minha potência dessa fonte ela é uma potência baixa. Então, a potência CA de entrada ela tem um valor baixo. Certo? Então, é um valor muito baixinho. Agora, com relação à entrada CC do nosso circuito. A polarização CC é justamente a nossa entrada CC do circuito. Então, eu estou fornecendo por meio de uma fonte externa, um VCC, por exemplo, né, ali dispondo os nossos resistores com os valores que a gente quer, eu estou entregando potência CC para o nosso circuito. E essa potência CC, ela é muito maior do que a potência CA pequena que está ali da sua fonte de perturbação de sinal. Então, a potência da polarização CC, aqui nesse caso, ela é alta, ela é elevada, tá bom? Então, a gente tem a seguinte situação. A gente tem uma baixa potência CA, né? Então, a gente tem uma baixa potência CA na entrada e uma elevada potência CC. Agora, do ponto de vista da saída, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Porque na saída a gente não tem mais essa característica da polarização CC, que a gente tem é o nosso sinal amplificado. Então, a potência CA, que já vem aí do nosso amplificador de sinal, né, ela é elevada. Então, a gente tem um ganho, né, de tensão, um ganho de corrente. Então, a potência CA ela é elevada na saída. Então, potência elevada. A potência CC é muito baixa.
porque a gente não tem, mais uma vez, como eu disse para vocês, uma polarização lá da saída. A gente faz a polarização do transistor ali do ponto de vista de entrada, coletor, emissor, mas lá na saída a gente não tem nível CC, né? Até pelo ponto de vista do desacoplamento CC do circuito. Então, essa potência CC, ela é baixa. Então, o que dá para notar aqui? Se vocês olharem a potência CA, o que aconteceu com ela? A gente tinha uma situação no início em que ela era baixa, certo? E agora, na saída, olhando somente para a potência CA, a gente vê que essa potência é elevada. Então, desses dois aqui, né, desses dois termos, a gente extrai, né, o ganho de potência CA do nosso circuito, né, que é um ganho, dependendo aí do seu amplificador, de médio a elevado. Tá bom? Então, se vocês notarem, o princípio de conservação da energia, ele se mantém, porque a única coisa que eu estou fazendo é só uma transferência. Antes, do lado esquerdo, na entrada, eu tinha uma elevada potência uma potência CA, uma elevada potência CC, uma baixa potência CA. Quando eu vou para a saída, eu faço uma transferência, né, de forma que agora eu tenho o inverso. Eu tenho uma baixa potência CC e uma elevada potência CA. Então é só uma transferência, tá vendo? Que ocorre uma transferência de potência. E é justamente daí também, pessoal, que vem o nome de transistor, né? De transistor. Esse trans é justamente uma transferência, né? Esse trans aqui do transistor é uma transferência. Uma transferência. O I quer dizer uma corrente, porque a gente tem aqui muito o quê? Característica de uma fonte de corrente controlada no TBJ, não é? E esse OR aqui, né, o TOR no caso aqui, ele se remete à resistência elétrica. Por quê? A gente está transferindo de um meio, por exemplo, de baixa resistência para elevada resistência, ou o contrário. Então, a gente tem o quê? Uma transferência aqui de sinal, né, de um meio 1, que é a entrada, para o meio 2, que é a nossa saída, dando as características que a gente quer para o nosso circuito, né? Então, o princípio de Lavoisier, ele é mantido, tá bom? Então, a gente mantém aqui o princípio, fazendo o quê? Somente uma transferência entre sinal CC e sinal CA, tanto da entrada quanto da saída. E assim a gente responde a nossa segunda questão-chave, né? Que ela perguntou para a gente como que é possível a gente obter um ganho de potência, né? Esse ganho de potência, ele é possível graças a uma transferência, tá bom? Uma transferência entre CC e CA, né? Amplitudes de CC e CA. E o princípio da conservação de energia, né? Como que a gente mantém isso? Justamente pelo fato da gente fazer uma transferência. A gente não está criando nada e nem retirando, eliminando nada do circuito. É somente uma transferência ali de potência, né? Potência baixa, né, CA na entrada, para uma potência elevada CA na saída, né? E o contrário também, uma elevada potência CC na entrada e uma baixa potência CC na saída, tá bom, pessoal? Então assim a gente responde a nossa segunda questão-chave aí da aula de hoje. Pessoal, chegando aqui ao nosso a última parte de parâmetros importantes do amplificador, a gente vai ver agora com relação às impedâncias e resistências envolvidas aqui no nosso amplificador de sinal. Então, lembrando que a gente tem o quê? A gente tem internamente resistências internas no nosso amplificador, né? Resistência interna da entrada, resistência interna da saída. Você vai conectar uma carga ao seu circuito lá na saída, né? Porque, claro, você quer que o seu sinal que ele faça ali uma atuação, seja em um alto-falante, seja ali numa emissão de sinal para uma antena, enfim, existe uma carga para esse circuito, no caso aqui representada por RL, né? A sua fonte, dependendo aí da qualidade da sua fonte, pode ter uma resistência série que é elevada, então às vezes você tem que considerar isso daí também. Então agora, o que a gente vai fazer é estudar do ponto de vista aqui de impedância CA, né? Do ponto de vista da entrada, né? Pessoal, primeira coisa, se é uma impedância vista pelo sinal de entrada, então é uma impedância vista aqui pela nossa fonte de entrada Vin, tá bom?
não pela fonte VF, mas e sim pela fonte Vin. O que é essa fonte Vin? Se a gente tirasse, né, esse circuito aqui, ó, se tirasse essa representação e no lugar aqui, né, colocasse uma tensão com o valor que a gente deseja, que é o valor de Vin, o que essa fonte veria de resistência à passagem de corrente, né, no nosso circuito? Então, seria essa fonte Vin. O que ela vê de resistência, né, à passagem da corrente IN? Ela vê justamente a impedância, que é a impedância Zin. Nesse caso aqui, é bem tranquilo, porque o que a gente tem de resistência aqui? Né? A gente tem justamente o quê? A resistência interna do amplificador. Então, nesse caso simplificado, a nossa impedância de entrada CA do nosso amplificador, ela é igual exatamente à resistência de entrada. Então, bem simples, né? Impedância de entrada igual à resistência de entrada do seu circuito aqui amplificador, ok? Certo. E com relação à impedância de saída desse amplificador, como que fica isso? Mais uma vez, né, é como se eu substituísse aqui o meu sinal Vout, né, por uma fonte de tensão Vout, com um valor correspondente. Então, vou apagar aqui o meu Vout, né, e vou colocar uma fonte Vout para ver o que ela está enxergando. Então, deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar uma cor diferente, vou desenhar a cor verde, por exemplo. Como se eu colocasse aqui uma fonte de sinal na saída, Vout, né, essa fonte ela tem um valor Vout, e agora a gente vê o que ela enxerga de oposição à passagem da corrente elétrica, aqui nesse caso. Então, aqui a gente tem, né, duas possibilidades, né, para a corrente, para a passagem dessa corrente. A gente tem uma corrente que pode vir aqui para o nosso amplificador, essa corrente ela é limitada aqui pela resistência Rout, né, ou então ela pode passar aqui também pela nossa carga, né, a corrente IRL. Então, por isso que a nossa impedância aqui, né, essa impedância ela vai enxergar, né, na verdade ela vai trazer uma resistência à passagem de duas correntes, no caso Iout e IRL. Então como que eu obtenho o Zout? Se eu desenhar esse circuito aqui de saída, né, novamente, eu vou ficar aqui com Rout, né, nossa resistência de saída do amplificador, em paralelo com a nossa resistência da carga, RL. Então, aqui, ó, seria exatamente essa configuração aqui, não seria? Para encontrar o meu Zout. Então, o Zout fica evidente por esse circuito, quando a gente representa aqui, né, de forma mais simplificada, trazendo, né, só para a parte de saída aqui, para encontrar Zout, fica, então, bem evidente que ele é o quê? A nossa resistência interna de saída do amplificador em paralelo com a resistência da carga, né? Então, aqui o produto pela soma dos dois, você já conseguiria encontrar qual que é a impedância de saída aí desse amplificador. Então, aqui é interessante vocês notarem que, dependendo do valor da carga, eu altero o valor da minha impedância de saída do amplificador. Então, quer dizer que a carga ela tem influência em um parâmetro importante do nosso amplificador de sinal. Então, você tem que levar em consideração qual carga que você vai estar colocando na saída do seu amplificador. Isso é importante. Então, é justamente o quê? O fato de ter uma carga de saída ali que vai alterar, pode alterar, inclusive alterar bastante, né, o funcionamento do seu amplificador. Com relação ao ponto de vista aqui da entrada, pode acontecer da gente ter uma resistência série, né, com a sua fonte de sinal aqui. Ah, Lucas, dá um exemplo disso. Por exemplo, isso daqui é um sinal de temperatura, às vezes, né? E esse daqui, ó, existe um cabo que vai ligar, né, um cabo longo, que vai ligar esse sinal, esse pulso elétrico lá no seu amplificador, né? E esse cabo pode ter um valor aqui, ó, um valor elevado de resistência. Ou então esse cabo pode ser tão longo, né, que a resistência dele é significativa. Ou seja, há uma perda de sinal na própria condução do sinal elétrico ou na própria geração do sinal elétrico, né, que você quer amplificar. Então, se esse for o caso, você deve levar em consideração essa perda, né, até chegar aqui na nossa resistência, na nossa tensão de entrada. Então, como que eu obtenho, na verdade, a minha tensão de entrada desse circuito? Bem simples, né? Se a gente tirar mais uma vez aqui e representar esse circuito,
de uma maneira diferente, vai ficar fácil da gente ver a seguinte representação. A gente tem a nossa fonte de sinal VF, certo? A gente tem aqui em série um resistor RS, que é o resistor em série da fonte, por exemplo, a perda do cabo, e a nossa resistência interna do amplificador. E a tensão Vin é a tensão em qual ponto do circuito? A tensão Vin, ela está justamente entre o resistor RS, deixa eu até escrever os nomes, né? Tensão de sinal, resistor série, resistor de entrada do nosso amplificador. Então, a nossa tensão de entrada ela está aqui, né, entre o RS e o Vin. Então, essa é a nossa tensão de entrada Vin. Desenhando dessa maneira, fica claro que a gente tem aqui um divisor resistivo, né, em que eu posso obter facilmente o valor de Vin. De forma que Vin é o quê? É a resistência da entrada dividido por resistência da entrada mais RS, isso tudo vezes a tensão de sinal VF aplicada. Então, isso daqui é um divisor resistivo, né? Quando você tem uma perda, né, envolvida RS, né, o que acontece se aumentar RS aqui no nosso denominador? Acontece o quê? Uma diminuição do sinal da entrada. Então, se o valor de RS for muito elevado, cada vez você vai ter mais perda de sinal. E às vezes você vai ter que ter um amplificador com ganho de tensão maior, né? E assim por diante. E às vezes se sua resistência série for muito baixinha, a sua queda vai ser insignificante, né? Daí o que acontece nesse caso? Se RS for bem baixo, né? O que a gente tem é o quê? RS sendo desprezível aqui. Então, Rin dividido por Rin fica 1. Né? E nesse caso particular, em que RS é praticamente zero, a nossa tensão de entrada fica igual à tensão de sinal, né? Que está sendo aplicada lá, gerada pelo seu, né? A sua perturbação gerada no seu circuito. Ok. Por fim, a gente tem como também olhar aqui do ponto de vista da saída, né? Para falar um pouquinho sobre a resistência de carga, que é essa resistência RL que a gente sempre coloca aqui. Essa resistência, pessoal, ela pode representar diversos atuadores, diversos sinal de saída, como por exemplo, ela pode ser um alto-falante, ela pode ser uma antena de sinal, né, que vai emitir um sinal, ela pode ser um pequeno motor, ou, inclusive, ela pode ser até mesmo um outro amplificador. Lucas, mas espera aí, como assim? Né, a gente pode ter, pessoal, né, um amplificador 1 em cascata com o amplificador 2, certo? E em cascata com o amplificador 3 e assim sucessivamente, né, de forma a obter cada vez mais ganho no seu sinal. Então, pode ser que o amplificador, aqui no caso 2, ele seja a nossa carga, né, ele seja a carga do amplificador A1. E o amplificador 3 seria a carga do amplificador 2 e assim sucessivamente, tá bom? Então, pode acontecer de, inclusive, né, a sua carga ser um próximo estágio, né, um próximo estágio de amplificação de sinal, tá bom? Pessoal, desse modo a gente responde a nossa terceira questão-chave, né? Que é quais são os principais parâmetros a serem observados em um amplificador de sinal. Os principais parâmetros são ganho de tensão, o ganho de corrente, ganho de potência, tá bom? Esses aqui, então, todos relacionados a ganho do meu sinal. E a gente também tem ainda como parâmetros importantes a nossa impedância de entrada do amplificador, impedância de saída do nosso amplificador. Então, as nossas impedâncias CA do nosso amplificador, tá bom? Outros parâmetros importantes são a resistência série da sua fonte de sinal e também a sua resistência da carga, que é o RL. Então, esses daqui são os principais parâmetros, né, que a gente vai estar aí trabalhando, obtendo constantemente quando a gente está trabalhando com amplificadores de sinal. Para deixar mais claro todo esse conteúdo da aula de hoje, eu trago aqui um exemplo para a gente resolver juntos, pessoal, tratando dos principais parâmetros aí de um amplificador. O exemplo é o seguinte: de acordo com o circuito a seguir, obtenha os seguintes parâmetros do amplificador: ganho de tensão CA, impedância CA de entrada, corrente CA RMS de saída
impedância CA de saída e o ganho de potência do amplificador. Então vamos fazer aqui com calma, um por um. Primeira coisa, olhando para esse circuito aqui que está mostrado, a gente vê algumas características interessantes. Primeiro delas, a gente tem como entrada, né, lembrando que a tensão de entrada é a tensão que eu estou aplicando aqui na entrada do meu amplificador. Então deixa eu desenhar essa tensão. Vou pegar aqui a caneta verde para destacar melhor. Então a tensão de entrada do nosso amplificador é justamente essa tensão que eu acabei de desenhar em verde aqui, né? Que abrange o quê? Que abrange um sinal tanto que está em uma componente alternada, de 8 vezes 10 a menos 3 seno de ômega t, quanto uma componente contínua, que tem um valor de 0,7 volts. Então, o meu sinal Vin, a minha tensão de entrada Vin, ela é dada por uma parcela CC, 0,7, mais uma parcela CA, 8 vezes 10 elevado a menos 3, seno de ômega t. Ok. Do ponto de vista da saída, tem uma carga RL, que ele não deu o valor para a gente de RL, mas ele deu o valor da tensão de saída desse circuito. O valor da tensão de saída é 0,566 de amplitude vezes seno de ômega t. Tudo bem, então a primeira coisa que ele pergunta para a gente é para obter o ganho de tensão CA. Olha só, eu tenho aqui, né, a tensão na entrada e ele me deu a tensão de saída, Vout. Assim a gente consegue calcular o ganho de tensão CA. Então, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, Vout é igual a 0,566 seno de ômega t. Com base nesses dois, então, aqui eu consigo obter o meu ganho de tensão CA. Então, com base nessas duas equações, que é a tensão de entrada e a tensão de saída, eu obtenho o meu AV. Lembrando que AV é o quê? É variação da tensão de entrada dividido por variação da tensão variação da tensão de saída dividido pela variação da tensão de entrada. Pessoal, esse daqui, né, esse valor de 0,7, ele é um valor contínuo no tempo. Então, ele não provoca para mim variações, ou seja, não tem o delta aqui relacionado a 0,7. Já essa componente 8 vezes 10 a menos 3 vezes seno de ômega t, essa componente sim, né, ela traz para mim uma variação, não é? E qual que é a amplitude dessa variação? É de 8 vezes 10 a menos 3. Então, a gente já sabe que delta Vin, né, a parte de baixo do nosso denominador aqui no caso, o nosso denominador é 8 vezes 10 elevado a menos 3, que é a amplitude de variação do sinal de entrada. Lucas, mas por que você não está levando o 0,7 em conta? Mais uma vez, pessoal, é porque a gente está falando aqui de uma variação, um delta, e 0,7 é uma componente contínua, né? Dá para ver inclusive pela fonte, que é uma componente contínua da tensão de entrada. Então, não provoca variações. Com relação à saída, a gente não tem componente contínua, mas a gente tem aqui a nossa componente CA de saída, que tem uma amplitude de 0,566. Então, a amplitude, o delta Vout de saída, aqui no caso, então é 0,566. Então, aqui, de acordo com as minhas contas, o ganho de tensão aproximado desse circuito, pessoal, é de 70,75. Unidade adimensional. Porque eu tenho volt em cima, volt embaixo. Volt com volt se cancela. Então, 70,75 é o ganho de tensão desse circuito. Logo de seguida, ele pede para a gente a impedância CA de entrada. Olha, ele não me deu aqui a nossa impedância de entrada do amplificador. Poxa, e agora, hein? Mas, na verdade, né, dá para calcular. Por quê? Ele não deu a impedância de entrada, a resistência de entrada do amplificador, mas ele deu a corrente, né? E se eu tenho tensão e corrente, eu calculo impedância, né? Então, a nossa corrente aqui, a nossa corrente de entrada, manter o padrãozinho verde, né? Então, a nossa corrente de entrada desse amplificador, ela é dada por uma componente CC de 28 vezes 10 a menos 6, ou 28 microamperes, né, como vocês quiserem. Então, 28 vezes 10 a menos 6, mais uma componente CA. A componente CA é de 4 vezes 10 a menos 6, seno de ômega t. Então, mais 4
vezes 10 elevado a menos 6, ou 4 micro, seno de ômega t. A nossa tensão de entrada, né, a gente já sabe aqui, né, composta por uma parcela CC e uma parcela CA. Então, Vin é igual a 0,7 mais 8 vezes 10 a menos 3, seno de ômega t. Se eu tenho tensão e corrente, eu consigo calcular a impedância, que é a impedância de entrada, né, desse nosso circuito. Por quê? Porque eu tenho justamente a corrente de entrada, que está entrando aqui no amplificador, e a tensão de entrada. Então, inclusive, eu poderia desenhar aqui, é justamente assim que eu calculo a nossa Zin. Porque a tensão em cima dessa impedância é Vin. E a corrente que está passando por ela é a corrente Iin, que também foi dada aqui no nosso caso, tá bom? Ok, então dá para agora eu obter a minha Zin. Lembrando que eu estou interessado em variações. Impedância de entrada, CA. Então, daí que vem o quê? A V é igual a Z vezes I. Z é igual a V sobre I. Então, tensão alternada na entrada dividido pela corrente alternada na entrada. Qual que é a parte CA da tensão de entrada? A magnitude é o quê? Aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 3. Se você quiser colocar o seno de ômega t, não tem problema. Claro que eles vão se cancelar. Então, vamos levar só para evitar dúvida, né? Então, a parte CA da tensão de entrada é dada por 8 vezes 10 a menos 3, seno de ômega t, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6, que é a amplitude da corrente, seno de ômega t. Bom, seno de ômega t com seno de ômega t vai se cancelar. Então, o que vai sobrar para mim aqui é o quê? É 8 dividido por 4, que dá 2. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 6. Né? Esse menos 6 passa para cima positivo, né? Então, vai ficar 10 a terceira. 10 a terceira, o prefixo é quilo. Então, por isso que a nossa impedância de entrada é 2 kΩ. Então, assim a gente encontrou mais um parâmetro importante, que é a tensão de entrada desse amplificador. Bom, agora resta para a gente obter também a corrente CA-RMS de saída. Olha só, ele não deu para você, né, o valor aqui no caso de impedância de saída, né, porque daí a gente poderia utilizar esse valor de impedância de saída para obter a corrente CA-RMS. Mas ele deu para a gente duas informações importantes, que é a corrente de entrada, né, componente CC e CA, e o ganho de corrente. Então, com base nisso, eu consigo obter sim a nossa corrente RMS de saída. Então, o ganho de corrente é 80. Como que eu faço isso? A gente sabe da relação, né, de ganho de corrente, né, que ganho de corrente é dado por variação da corrente de saída dividido por variação da corrente de entrada. E se o nosso sinal for alternado no tempo, senoidal, a gente pode também substituir pelos valores RMS. Então, corrente RMS de saída dividido por corrente RMS da entrada. Bom, isso daqui tem que ser igual ao valor do ganho que foi dado no exercício, 80. Então, para mim saber aqui o valor de corrente RMS de saída, basta fazer uma multiplicação de 80 vezes o valor da corrente RMS de entrada. Aqui, no caso, a gente está olhando para as perturbações CA, né? Então, para mim calcular o valor da corrente RMS de entrada, basta eu fazer o quê? Basta eu dividir o valor de pico, né, que a gente tem ali, que é de 4 microamperes, né, por raiz de 2, para obter o valor RMS da corrente de entrada. Então, I RMS de saída, isso é igual a 80 vezes o valor de pico, né, da corrente RMS de entrada, que é 4 vezes 10 a menos 6. Pico por raiz de 2, eu obtenho o valor eficaz. Né? Então, isso daqui, de acordo com as minhas contas, deu aproximadamente 226 microamperes RMS. Ou seja, eu saí de um valor que era de 4 dividido por raiz de 2, micro, né, para um valor que é de 226 microamperes. Assim, então, tendo um ganho de corrente de 80 vezes.
Bom, o que ele ainda pede para a gente? Ele ainda pede a impedância CA de saída e o ganho de potência do amplificador. Impedância CA de saída, a gente vai calcular exatamente como a gente fez aqui com a impedância de entrada, né? CA de entrada. Então, impedância CA de saída, a impedância CA de saída é dada pelo quê? Pela tensão de saída CA, certo? Dividido pela corrente RMS, né, de saída CA. Então, aqui no nosso caso, vai dar quanto? Vai dar 0,566, que é o valor de Vout, certo? Seno de ômega t. Aqui no caso, não estou usando o valor RMS porque eu já estou usando Vout aqui em cima, né? Não, então não é um valor RMS. Se eu quisesse usar RMS em cima e RMS embaixo, também tudo bem, mas eu tenho que manter aqui a padronização. Se eu estiver utilizando o valor Vout, né, de saída, eu tenho que usar Vout embaixo também. Então, aqui no nosso caso, o valor de IOUT-CA, para mim obter o pico, né, para escrever pico vezes seno de ômega t aqui no caso, então é 226 vezes 10 a menos 6, que é o valor RMS, multiplicado por raiz de 2, eu acho o pico da corrente de saída, vezes seno de ômega t. Então, seno de ômega t com seno de ômega t vai cortar, e assim vai me dar uma impedância de saída de aproximadamente 1,8 kΩ, tá bom? Então, aqui se você tivesse dividido, né, o valor de 0,566, obtendo assim, dividido por raiz de 2, obtendo o valor RMS da tensão de saída, também daria certo, viu, pessoal? Então, aqui eu estou olhando para a amplitude, você poderia olhar para valor RMS, porque esse sinal é um sinal periódico no tempo. Então, valor de impedância CA de saída, 1,8 kΩ. Agora, a última coisa que ele pede para a gente é obter o valor do ganho de potência desse amplificador. O ganho de potência, né, que é o AP, né, ele é dado pelo produto do ganho de tensão com o ganho de corrente. O ganho de tensão a gente calculou, e o cálculo revelou um valor de ganho de tensão de 70,75. Então, 70,75 é o ganho de tensão. O ganho de corrente, a gente viu que ele deu e vale 80, né? Então, aproximadamente aqui no nosso caso, 5.660, tá bom? Então, esse é o nosso ganho de potência. Adimensional por quê? Porque esses dois parâmetros, né, ganho de tensão e ganho de correntes, eles são adimensionais. Então, você tem aqui um ganho de potência da magnitude de 5.660 vezes. E assim a gente resolve esse pequeno exemplo, né, que apesar de simples, ele é importante para a gente entender que alguns conceitos básicos, porque a gente sempre tem que estar aqui, por exemplo, atento às variáveis CA, né? Eu estou sempre preocupado aqui agora, ó, com CA, que é a impedância de entrada CA, impedância de saída CA, ganho de tensão CA, ganho de corrente CA, né? E assim por diante. Assim a gente, então, pessoal, a gente fecha aqui a nossa 25ª aula. Muito obrigado pela presença e paciência de vocês na nossa aula virtual. Fiquem agora com as leituras sugeridas e desejo tudo de bom aí para vocês.